Saudações rubro-negras, fala nação rubro-negra. Eu sou o Jorge Chianelli, o criador e o fundador do grupo O Mais Querido do Mundo. Estamos aí de volta para mais um bate-papo com mais um grande ex-jogador que passou pelo nosso Mengão, vestiu o nosso manto e esse foi campeão da Copa do Brasil, 1990. E foi o autor do único gol das duas finais, né? Porque o primeiro jogo foi em Juiz de Fora, na época o Maracanã estava interditado, foi 1-0 o jogo, gol dele, e o segundo jogo 0-0 no Serra Dourada e o Mengão campeão. Estou falando do zagueiro Fernando, ele mesmo. O cara fez o único gol da final aí da Copa do Brasil, entrou para a história do Flamengo. Na época um título inédito da Copa do Brasil, então ficou na história aí do Mengão, o grande Fernando. E peço a vocês que sigam ele lá no Instagram, Fernando Matos Oficial. Só seguir lá, ele responde a galera, o cara é gente boa, gente fina, vale a pena. Valeu, gente. Então é o seguinte, eu perguntei ao Fernando, na verdade eu não perguntei, eu pedi para o Fernando falar um pouco do início da carreira dele e como foi a chegada dele no Flamengo, no mais querido do mundo. E pedi para ele falar um pouco do jogo contra o Goiás, falar do gol que ele fez e pedi para o Fernando também falar um pouco da depressão que ele teve, que ele conseguiu sair dessa, né? Hoje é uma doença aí que está pegando muita gente, então eu pedi para ele falar e explicar como ele saiu dessa. Para você que sofre com isso, ou já sofreu, vai saber do que eu estou falando, vai saber do que o Fernando vai falar, né? Então vale a pena assistir, galera. Valeu? Então tamo junto aí, fica aí com o vídeo, fica até o final que você vai gostar. Um abraço do amigo aqui, Jorge Chianelli, tamo junto. Fala, Fui. Jorge Chianelli, tudo bom, querido? Obrigado pelo convite, para a gente contar um pouquinho da nossa história no futebol, principalmente no nosso querido Flamengo, onde eu tive a grande felicidade de ser campeão da primeira Copa do Brasil, invicto. E antes de a gente chegar lá, fazer um breve resumo da minha carreira. Aqui quem está falando, para os teus seguidores e para a nação rubro-negra, é o Fernando, o zagueiro Fernando, autor do gol do título dessa primeira Copa do Brasil, invicto. Isso é bom deixar registrado, porque, se eu não me engano, é o único clube que ganhou invicto essa Copa. Mas vamos lá. Eu começo a minha vida profissional desde sempre, jogando bola. Uma família humilde, desde meus 10 anos jogava bola. Era do interior de São Paulo, de José Bonifácio, e vim morar em Santos com os 12 anos. E aqui eu começo as minhas atividades já em equipes profissionais. Fui fazer um teste na Polícia Santista, passei, né? E eu era meio atacante. Eu nunca joguei de zagueiro. E era um dos bons, viu, meu amigo? E fazia muitos gols também. E aí vocês vão entender por que na minha carreira eu sempre tive muita facilidade para, quando eu de frente para o gol, de não perder as oportunidades. Aí, num determinado, já com meus 17, 18 anos, na equipe de júnior, eu fui fazer o profissional, o seu Philpo Nunes era treinador do profissional da Polícia Santista, precisava de um zagueiro e um lateral direito. E o Balu, que jogou comigo aqui na Portuguesa, depois jogou na Cruzeiro, Ferroviária, Seleção. O Balu foi lá para treinar com eles e o zagueiro nosso lá não se prontificou. Eu não perdi a oportunidade. Falei para o seu Lavo, me dá uma oportunidade aí que a gente encara. Ele falou, pô, então é atacante. Eu falei, não tem problema, seu Lavo. Eu já tinha um corpo privilegiado. E fui treinar com o profissional. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito determinada na minha vida, eu não deixava perder oportunidades. E no treino, eu arrebentei com o treino, cara. Fiz um treino da minha vida, que eu chamo. E assim sempre foi a minha carreira inteira.
E em seguida o treinador profissional me colocou de zagueiro, pediu ao Solau que eu já começasse a treinar lá no profissional. Veja como as oportunidades da vida surgem e a gente não pode perder. E, e assim começo a treinar meu profissional, me profissionalizei em 82, e um ano e meio depois já o Santos, que é aqui próximo, né? Eu moro aqui em Santos, e a Portuguesa Santista do Santos dá 500 metros, é próximo, é 1 quilômetro no máximo. E o Santos veio e me contratou. Eu já chamava atenção das grandes equipes, né, do futebol brasileiro. E aí o Santos veio e me contratou. E cara, imagina que de uma noite para o dia você estava lá com o Serginho, João Paulo, Pita, Paulo Isidoro, Rodolfo Rodrigues, Márcio, Toninho Carlos. Só fera, cara. E há pouco tempo atrás eu estava lá na arquibancada vendo esses caras jogar, cara. Mas o meu destino sempre foi estar no campo. A minha história, essa emoção do torcedor, quando jovem, eu senti o quanto o torcedor é apaixonado, né, pelos seus ídolos e pelo seu clube. E só que a minha história não era de arquibancada, a minha história era para campo. E aí, já no primeiro ano, em 84, nós fomos campeões paulistas, meu primeiro título. E com o Santos, eu fui campeão da Copa Kirin Cup no Japão, no torneio na Espanha, e esse título paulista de 84. Que, infelizmente, eu era a reserva, né, do Márcio Toninho Carlos, eu tinha 21 anos. Eu estava começando, tudo era novo para mim. O Márcio e o Toninho Carlos eram 2 jogadores da seleção brasileira, do Parreira. Só que eu vinha jogando titular na reta final do Campeonato Paulista. E o Castilho, que era o nosso treinador, no jogo de final contra o Corinthians, decidiu colocar um time mais experiente. E eu não aceitei muito aquilo, cara. Eu tinha uma personalidade muito forte. Bom, fomos campeões paulistas. Após o título, os dirigentes estavam encerrando o meu contrato, eles queriam renovar o meu contrato, e eu falei para eles que eu não vim aqui para o Santos para ser... Eu não vim para o Santos para ser reserva. Não que eu quisesse impor a minha titularidade, mas eu queria jogar bola, cara. Eu não me contentava com um banco. Apesar de respeitar muito meus companheiros e a decisão dos meus treinadores. Só que eu já tinha ganho a posição, né, cara? Aí te tira da final, aquilo ali me deu um gelo no Santos. Mas eu lamento porque eu gostaria de ter ficado muito mais, feito uma carreira muito melhor, muito maior aqui no Santos. Enfim, eu não renovei meu contrato e aí aparece a oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro emprestado ao Vasco. E eu não pensei 2 vezes, né? E o Vasco, por mais que... É o Vasco, né, meu amigo? Time grande também. E assim fui para o Rio de Janeiro, e logo já no primeiro ano de 86, ganhamos a Taça Guanabara, depois de 10 anos, contra o meu Flamengo, e o nosso Flamengo, que era um timaço. E nesse ano de 86 o Flamengo ganha o segundo turno, e aí afinal o Flamengo ganha o título, e eu infelizmente não pude, você vê que é a segunda vez que eu perco a final. Uma que eu fui sacado e a outra eu tive uma contusão do joelho e perdi a final. E o Flamengo ganhou. Aí eu me tornei campeão em 87, 88 pelo Vasco da Gama. Nós tínhamos realmente um time que era fora de série. Roberto, Romário, Mauricinho, Giovanni, Acácio, Paulo Roberto, Donato, Mazinho, Henrique, Lira, Giovanni... cara, não dá para enumerar. Tita, Dunga. E assim era um elenco fantástico. E tive vários outros títulos, né? Fui bicampeão pelo torneio do torneio da Espanha.
fui bicampeão do torneio de Juiz de Fora, fui campeão da Copa Ouro. Então, assim, foram 3 anos bem gloriosos, foram 3 anos gloriosos com o Vasco, e onde a gente tivemos a oportunidade de ganhar quase tudo que disputamos. Cheguei em 88 e eu estava na minha melhor fase, né, cara? Eu era considerado um dos melhores zagueiros do Rio de Janeiro e do Brasil pela imprensa carioca. O futebol carioca era tido nessa época como o melhor futebol do futebol brasileiro. Jogar no Rio de Janeiro era uma glória, cara. E aí me aparece uma oportunidade de eu ir para Portugal. Só que ali era uma jogada de empresários que iriam me contratar para me vender lá fora. Eu já tinha um mercado bem forte lá fora. E esse grupo de empresários, o Loletano, o presidente deles era do Loletano. Então o Loletano era uma ponte, né? Era um time novo da segunda divisão de Portugal, era só uma ponte para depois eles me venderem lá fora. E a parte financeira realmente era muito, muito forte. E pela primeira vez eu pautei pela parte financeira. Eu precisava pensar na minha família. Apesar que aquilo me doía muito, né, cara? Porque eu sempre joguei bola e o dinheiro, ele acompanhava aquilo que eu produzia dentro de campo. E não que esse dinheiro que foi oferecido foi fruto daquilo todo o trabalho que eu fiz dentro de campo, né? Enfim, eu fui para Portugal, lá as coisas não andaram como a gente queria, os empresários não conseguiram me colocar no mercado. Volto emprestado para o Vasco em 89, e o Lazzaroni tinha ido para a Copa do Mundo, tudo, né? E o Eurico também. E a possibilidade de eu voltar, o Vasco precisava ganhar um turno para fazer as finais lá, acho que eram 3 turnos, só que nós não entramos. E aí eu também não fui convocado, né? E eu fiquei meio chateado com isso daí. E assim, o Vasco não se manifestou no meu empréstimo, a continuidade ou a compra do passe, alguma coisa desse sentido. E aí o Flamengo aparece na minha vida, cara. Então eu sempre digo que se eu não defendi uma seleção de 90, eu tive a honra de ter ido pro Flamengo, cara. E eu sempre fui um jogador de futebol que eu nunca pautei para fazer média com o torcedor, cara. Eu sempre tentei conquistar o respeito do torcedor com aquilo que eu produzia dentro de campo. Eu fiz assim toda a minha carreira. E eu não me preocupava nem um pouco, porque o Vasco tinha tomado o Bebeto do Flamengo, que era o grande ídolo do Flamengo, junto com o Zico, Adílio, né, Andrade. Então, assim, o Bebeto era um cara. E aí o Eurico, numa jogada, não sei o que aconteceu, tirou o Bebeto do Flamengo. E o Flamengo montou um esquadrão, cara. Trouxe eu, Júnior, Renato. O Júnior Renato estava na Itália, eu estava em Portugal. Josimar, Borg, da seleção argentina, o Idemar, Márcio Rossini, Josimar também, acho que eu já tinha falado. Além do elenco que era fantástico do Flamengo. E aí, em 89, com o Tele Santana, o time não se acertava, cara. A coisa não andava. Fizemos um brasileiro pífio, cara, com o Flamengo. Apesar do nosso time ser um timaço, mas a gente não dava liga. O Tele sai, vem o. Agora me fugiu a memória, o treinador, falecido há pouco tempo atrás agora, que deu um esquema de jogo para o time já mais satisfatório. O time já conseguia produzir bem, né? Fizemos até um campeonato regional bom, mas também não deu continuidade. E aí o Flamengo traz o Jair Pereira, que aí a gente faz uma Copa do Brasil impecável, cara. Fomos campeões invicto e fomos para as finais com o Goiás. O primeiro jogo foi feito em Juiz de Fora devido ao Maracanã estar em reforma. E lá eu tive a oportunidade de fazer o gol. O Piá sofre uma falta pelo lado esquerdo, né, no contra-ataque. E o Djalminha vai para a bola. O Djalminha, como ninguém, colocava a bola lá na tua cabeça. E aí, já de treinamentos, né, nossos lá,
a bola foi alçada e aí eu tive a oportunidade de fazer esse gol, que juro, se eu estivesse no Maracanã eu me jogava na galera. Só faltou esse brilho para mim. E aí eu faço esse gol do título e lamentavelmente eu fui expulso em seguida junto com o Catatal, ponta direita lá do Goiás, que também tinha um timaço, Túlio, Batata, um timaço. E viajei com a delegação para Goiás, né? Fomos para Goiás, viajei com eles lá. E, e o Zé Carlos fechou o gol, cara. Fechou o gol. Foi 0-0 e nós demos a volta olímpica e um título fantástico, né? Primeiro título da Copa do Brasil do Flamengo. E aí tu fica marcado na história, né? Mas a gente não tem muito noção do peso disso daí, né? Hoje sim, né? Hoje a gente tem aí de 90 para cá, já tem 30 anos. E o carinho, o respeito que o torcedor do Flamengo tem comigo, assim como todas as equipes, é uma coisa assim, apaixonante, cara. E eu tento retribuir da melhor maneira possível, porque eu sempre fui uma pessoa, eu sou socialista, né, cara? Então, assim, para mim a amizade é uma via de mão dupla, né, cara? Enquanto jogador, tudo bem, a gente tá lá para produzir, a gente entende a paixão, o torcedor confunde a emoção com a razão. Mas agora, depois, passado isso, eu faço questão de trocar informação nas minhas redes sociais, eu gosto de ter amizade, eu gosto da proximidade das pessoas. Eu tenho histórias de torcedores fantásticas, cara, do Flamengo. Tem um amigo querido, torcedor do Flamengo, que ele deu o nome dele de Fernando justamente no filho dele pela Copa do Brasil. E no outro filho dele, do Petkovic, que fez aquele gol de falta. Cara, então assim, tem histórias assim que é demais, cara. E eu tenho um profundo respeito ao torcedor, cara. Porque o carinho que eles nos dão numa arquibancada, a gente até então, dentro de campo, e pela velocidade das nossas vidas, a gente quase que não tem uma boa interpretação. E ali, quando você está na carreira, a leitura ela é muito variada, né? Porque você tem bons, maus momentos, né? A regularidade na tua carreira. Então o torcedor, ele é emotivo. Se tu estiver bem, ele vai te aplaudir, mas se estiver mal, ele vai te xingar, cara. É assim, funciona dessa maneira. Então, agora, vivendo esse outro lado, né? A gente lá de fora do futebol, pô, cara, que alegria, cara. E aí você vê o tamanho do amor e o carinho que eles têm com a gente, ou tiveram com a gente, e tem até hoje, né? A torcida do Flamengo, do Vasco, do Santos. Cara, assim, é impressionante como eles me tratam. E eu fico extremamente feliz. Cara, fiz aí no Flamengo, para fechar o ciclo no Flamengo, eu participo da despedida do Zico, né, cara? E aí o Papai do Céu, mais uma vez, marcou, porque na despedida dele, eu tive a honra de fazer um gol com um passe do Zico, cara. Uma jogada maravilhosa, um gol bonito. Eu saio lá de trás, tiro a bola do Bebeto. O Bebeto estava jogando na seleção do resto do mundo. Aí eu saio para o ataque, toco no Edu toca no Zico, eu já passo sem bola, o Zico dá uma rosca na bola entre o zagueiro. Gênio é gênio, né? Eu já sabia que se eu passasse, eu ia receber. A hora que ele recebe, ele já vira o corpo e já me coloca na cara do gol. O Tafarel saiu, a bola deu uma repicada, né? Não era esse tapete que o pessoal joga hoje. Era aquelas gramas, tinha buraco, tinha tudo antes. Era terrível jogar bola. Tinha que jogar muita bola mesmo. E aí a bola dá uma fugidinha e eu consigo dar um toquinho, consigo passar debaixo das pernas do Tafarel, tu acredita? Grande Tafarel, o maior goleiro que eu tenho, assim, a Cássio, Zé Carlos, Rodolfo Rodrigues e Tafarel, são goleiros que top de linha na minha visão de futebol. E aí fiz esse gol, cara, na despedida do nosso grande ídolo. Esse cara é ídolo de todos nós, né? Roberto, Dinamite, Romário, Zinho, Zico. Esses caras aí são fantásticos. Giovani. Eu sempre admiro grandes atletas, né, cara?
Então, assim, e aí na despedida do Zico, tu fazer um gol, é muito bacana, cara. Foi muito emocionante. E eu, infelizmente, também, como no Santos, eu aguardei, acabou meu contrato, e eu esperei o Flamengo até o último instante, cara. O Flamengo estava num processo de diretoria muito confuso, cara, na minha época. E aí eles trocaram o treinador, o Jair Pereira foi para o Atlético Mineiro e me chamou para ir para o Atlético, né? E eu falei, Jair, eu vou esperar o Flamengo, cara. A minha intenção é continuar aqui no Flamengo. E o Flamengo mandou eu aguardar, cara. Mas assim, eu esperei até, faltava 10 dias, 15, 20 dias para terminar para começar lá os treinamentos, lá para a temporada dos clubes. Eu peguei, eu tinha comunicado ao Flamengo que eu ia esperar eles até X dia, eles não entraram em contato, e aí eu fui para o Atlético Mineiro. E assim foi minha passagem pelo Flamengo, uma passagem fantástica, cara. Aí eu vou jogar no Atlético Mineiro, fomos à semifinal do Campeonato Brasileiro de 91, vou para do Atlético, vou para o Guarani, jogo na Portuguesa, e encerro a minha carreira em 96, pela Portuguesa Santista. Eu já tinha parado em 94. Aí o clube pediu uma ajuda lá, que eles estavam com uma dificuldade financeira enorme, como sempre, né? Sempre foi assim. Eu comi a Portuguesa Santista, desde a minha saída era a segunda divisão. E eu voltei na segunda divisão. E eu fui dar uma força. Eu, Balu, Toninho Carlos, jogadores mais experientes, mesclado com alguns atletas. E aí nós levamos o time à primeira divisão. Olha que glória, cara. Então por isso que eu digo que a minha história de vida é maravilhosa. A minha história de futebol é maravilhosa, cara. Porque eu começo e encerro no mesmo clube, dando o título maior, que é a conquista do acesso à primeira divisão do futebol paulista aqui do Brasil. E assim encerra a minha carreira. Depois comecei a fazer todos os eu queria continuar no futebol, como queria ser treinador. Começo o meu trabalho de teoria, né, de estudos e tudo mais, de experiências, de organização, fazendo auxiliar do Orlando Lelé, depois do Basílio, na própria Portuguesa, aqui em Santos. E aí, no mesmo tempo, eu comecei a criar. Eu sou um cara idealista. Eu queria mais para a Portuguesa. Eu queria colocar a Portuguesa na primeira divisão. Eu queria fazer a Portuguesa um time muito maior do que ela era. E aí eu montei uma empresa, terceirizei toda a base, mas não consegui pegar o profissional. E aí eu trabalhei mais 8 anos no departamento de base. E aí eu falei, bom, não, agora chega, vou voltar para o meu trabalho, que eu quero ser treinador de futebol. Tirei um ano para dar uma folga, né, para descansar a cabeça, plumar, se organizar e ir em busca dos meus objetivos, que era ser treinador. E de repente, meu amigo, do nada, e aí é uma coisa bem séria, e agora que nós vamos falar, um pouquinho só, é sobre a depressão. Eu comecei em casa, não querer sair mais, estava, sabe, processos assim, você não consegue, você não entendeu o que está acontecendo. Eu só fui entender o que estava acontecendo 3 anos depois que a coisa chegou ao ponto de, assim, eu já não me sociabilizava com ninguém, não queria mais sair da minha casa, não atendia de celular, do nada, e tu não consegue explicar isso. E isso não tem nada a ver com o futebol, porque eu já tinha parado há 12 anos. Era assim, surgiu, acho que o copo transbordou e a gente não percebe. E não é uma tristeza, um aborrecimento, nada do cotidiano que tu não resolva. É uma tristeza profunda e você não consegue. A mente fica produzindo isso 24 horas em você. E aí você não consegue ver, falar com ninguém. Foi terrível, muito terrível. E eu só fui dar conta disso, que eu estava doente, 3 anos, cara. Eu fiquei aqui em casa, na minha casa, não saía. Aí eu procurei um médico, um psiquiatra, e aí sim fui entender todo o processo que eu estava vivendo. Era uma baita de uma depressão.
E começo meus tratamentos, tratei 2 anos com medicação. Então, quer dizer, ela me roubou da minha vida 7 anos. Eu tive que parar com tudo, absolutamente tudo. Eu tinha que cuidar da minha pessoa. Então, eu fiz 2 anos de tratamento com medicamentos. E agora eu já estou indo para o 2º ano sem nenhum remédio. A minha briga é com ela. Ela não vai me vencer, cara. Ela foi o meu maior adversário que eu enfrentei na minha vida. E todos que eu enfrentei eu consegui ter bons resultados. E não é ela que queria tomar isso de mim. Então agora já tem um ano e pouco que eu estou sem nenhum tipo de crise, nem necessidade de tomar remédio. Hoje eu tenho um entendimento muito maior de como proceder quando eu começo a ter pequenas crises, sem necessidade de remédio, e estou retomando a minha vida, né? Eu estou retomando a minha vida, pretendo entrar ou numa gestão de base, de futebol de base, ou ir para a comunicação esportiva, né? Eu já fazia isso aqui em Santos, através de um canal aqui regional, e são as minhas perspectivas daqui para frente. Por isso eu conto muito com o teu apoio, do torcedor do Flamengo, com você, Jorge, pela gentileza me dar essa oportunidade de estar aqui falando com a Nação Rubro-Negra. E muito obrigado por tudo. Muito obrigado a você, torcedor. Muito obrigado pelo carinho, respeito que você sempre me deram. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Ao mais querido do mundo, o canal do meu querido Jorge Chanelli. Muito obrigado, Nação Rubro-Negra. Saudações.